dia, Joilton. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM e também da Prudente News. Prudente AM e Prudente News. 2 homens de 59 e 62 anos foram autuados por pescar em local proibido nesta última quarta-feira na cidade de Sandovalina. Durante policiamento náutico pelo rio Paranapanema, na jusante da usina hidrelétrica Taquarussu, uma equipe da Polícia Militar Ambiental surpreendeu os 2 pescadores praticando pesca em local proibido. Diante disso, foram lavrados 2 autos de infração ambiental por pescar em local irregular, a menos de 1.000 metros da usina, totalizando aí a multa em R$ 2.060. Foram apreendidas 2 varas de nylon telescópicas e 1,5 kg de peixes em espécie piau campineiro. E por estarem vivos, os mesmos foram soltos no rio e os homens aí vão agora responder por essa pesca ilegal no rio Paranapanema. Lembrando que pescar próximo a jusante é proibido, viu, gente? Não pode de forma nenhuma. Na sexta-feira da semana passada, a Secretaria de Administração Penitenciária publicou a Resolução 65 de 19 de maio de 2021, em que prorrogou por mais 15 dias o prazo estabelecido na Resolução 55 de 5 de maio de 2021 sobre a suspensão às visitas presenciais nas unidades prisionais do Estado de São Paulo em caráter emergencial e temporário. Conforme o texto do Diário Oficial, levou-se em consideração a preservação das condições sanitárias, da saúde coletiva dos presos e dos servidores penitenciários, da ordem da segurança e também da disciplina das unidades prisionais. A medida será reavaliada em breve. A nota que foi encaminhada aí, a Penitenciária do Estado de São Paulo posicionou sobre o possível retorno das visitas nas unidades prisionais. De acordo com a categoria, não é o momento ideal aí dos agentes penitenciários para que se volte a ter essas visitas presenciais. Então, é importante aí que a Secretaria de Assuntos Penitenciários está suspendendo essas visitas presenciais por mais 15 dias. Cleiton Mussi, essas foram as informações do setor policial. Bom, Júlio, já aproveitando que já trazer as informações também em relação ao transporte coletivo em Presidente Prudente, né? Transporte coletivo em Presidente Prudente continua a greve dos motoristas e cobradores de Presidente Prudente. E os motoristas e cobradores estão paralisados porque reivindicam aí atrasos aí nos seus vencimentos, nos tickets também. E essa paralisação é por tempo indeterminado aqui em Presidente Prudente. E a Prefeitura de Presidente Prudente já autorizou vans, só que lembrando, gente, que as vans têm que ter um cadastro para poder fazer o transporte. Daí vai ter uma linha, vai ter tudo certo, o valor a ser cobrado é o valor da tarifa, então tem que fazer um cadastro lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, que fica próximo ali à rotatória do Cristo, então tem que ser tudo legalizado, para que tanto a pessoa que vai fazer o transporte quanto os passageiros tenham segurança ao optar por esse tipo de transporte em Presidente Prudente. E ontem mesmo, a Prefeitura de Presidente Prudente iniciou o processo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Prudente Urbano. Esse processo é um processo que é demorado, porque a Justiça terá também que dar a sua posição a respeito do assunto, e depois também tem um processo, e caso a Prefeitura conseguir quebrar o contrato, rescindir o contrato, também tem um processo licitatório que também não é fácil. O processo licitatório às vezes demora 5 a 6 meses. Ou seja, uma definição aí sobre este assunto somente aí praticamente no final do ano de 2021, Cleiton. É complicado porque como fica a situação das pessoas que precisam de transporte, até em relação às vans, por exemplo, ajuda, mas a pessoa fica perdido. Você não sabe que hora que vai passar a van, se o número de pessoas vai dar ou não. Então, e você tem que aguardar até o final do ano para resolver isso, vai ser complicado, né? Porque quando se trata... Deve ter algum jeito, alguma medida de urgência para poder resolver a situação. A única medida de urgência que a Prefeitura encontrou foi a questão da van. Agora, a empresa resolvendo essa questão salarial com os funcionários, por questão contratual, ela tem que cumprir o contrato até o final, mesmo que tenha esse processo de rescisão contratual, rescisão unilateral, ela tem que cumprir. O certo é que o transporte coletivo de Presidente Prudente nos últimos 2 anos tem deixado a desejar e muito. Assim, deixou a desejar muito mesmo. Deixou a desejar muito. A Justiça tem que tomar uma posição, né, Joelton, para resolver isso, né? Então a Justiça já tinha que ter feito alguma coisa. A própria Prefeitura, já desde o ano passado, deveria ter tomado uma solução, ter tomado aí uma posição, melhor dizendo, a respeito deste assunto. Vamos esperar.
Vamos falar sobre a Covid. Cleiton já está aqui também pronto. O boletim foi atualizado ontem às 17 horas e 10 minutos. E você pode encontrar essas informações no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. As informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Casos curados, 22.462, notificações 71.585, descartados 45.010, aguardando resultados 189, hospitalizados 166, casos confirmados subiu para 24.571 e ontem tivemos a confirmação de mais 3 óbitos, elevando para 651. A partir do dia 1º de junho, nós iríamos avançar para uma fase mais branda aí do Plano São Paulo, Cleiton. Mas o governador ontem recuou e anunciou que até o dia 14 de junho continua do jeito que está. 40% de capacidade de atendimento, das 6 da manhã até as 21 horas e o toque de recolher das 21 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, aquela expectativa que segunda-feira iria abrir com 60% de capacidade até as 22 horas, já não vai ter mais. É só até o dia 14 vale do jeito que está aí no Plano São Paulo. Lembrando que cada município, a exemplo de Itaciba e Ribeirão Preto, cada município tem a capacidade, por exemplo, de fechar o comércio. Conversando com o prefeito Ed Thomas, não há, por enquanto, uma intenção de se fechar o comércio em Presidente Prudente. As pessoas precisam tomar cuidado, porque essa doença não é brincadeira, claro, eu acho que tem que trabalhar tudo, mas tem que tomar as medidas necessárias aí para evitar pegar essa doença, né, Joelito? Máscara, álcool em gel nas mãos. Eu assim que saio, né? Assim que eu saio aqui do microfone, eu já coloco a máscara já está aqui já, e nós utilizamos, o álcool em gel está presente aqui em todos os lugares da emissora, e eu e o Cleiton estamos mantendo uma distância de 1,5 metro, que é a distância mínima que a Organização Mundial de Saúde tem recomendado. Bom, agora às 7 horas 10 minutos, daqui a pouquinho a gente tem mais informações. Obrigado, Joelton. 7 horas 10 minutos, você está acompanhando o Jornal da Manhã, as principais informações. A Mega Sena realizou na noite de ontem em São Paulo o sorteio do concurso 2.375. Anota aí os números sorteados. Foram 02, 06, 44, 46, 53, 58. 02, 06, 44, 46, 53, 58. De acordo com a Caixa, ninguém acertou todas as 6 dezenas. O banco havia divulgado que a quantia principal para quem acertasse as 6 dezenas seria 79 milhões de reais. Pouquinho mais de 79 milhões de reais. Mas como não houve vencedores, acumulou. E será agora de 100 milhões de reais. Já a Quina contou com 144 apostas vencedoras. Cada um vai receber aí mais de 42 mil reais. A quadra teve 8.909 apostas, cada um vai levar aí 981 reais. O concurso 2.376 está marcado para o próximo sábado. O evento começa a partir das 20 horas e terá transmissão ao vivo também pela internet. Você pode acompanhar o sorteio pela internet. Jornal da Manhã, 7 horas 12 minutos agora. Aposentados e pensionistas começam a receber o 13º salário. Foi antecipada para maio, por causa da pandemia de Covid-19, a primeira parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que começou a ser paga nesta semana. Os depósitos ocorrerão até 8 de junho. Já a segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0. Estas datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela será paga de 1º a 8 de junho e a segunda de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. As datas estão sendo informadas no site e no aplicativo Meu INSS. A primeira parcela do 13º é isenta do imposto de renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS.
O imposto só é cobrado na segunda parcela. A tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos paga imposto de renda caso receba acima de R$ 1.903,98. Os de 65 anos em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96. Informações de Fernando Santos para o Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. O Jornal da Manhã, 7h14 agora. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 18 graus. A mínima registrada foi 17. A máxima prevista para hoje vai ficar em torno aí dos 29 graus. Dia de sol com algumas nuvens e névoa. Isso durante o período aqui da manhã somente, né? À noite, poucas nuvens. Não há previsão de chuva para hoje. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã, Casa do Aprendiz Cidadão decide encerrar as vendas de bilhetes da Zona Azul em Presidente Prudente. Secretaria de Mobilidade Urbana se pronuncia sobre o assunto. Já, já. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio. Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM 1070. A rede da informação. Bom dia, estamos de volta com o Jornal da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. 7h19. Casa do Aprendiz Cidadão decide encerrar as vendas de bilhetes da Zona Azul em Presidente Prudente. A Secretaria de Mobilidade Urbana se pronuncia sobre o assunto. A Casa do Aprendiz Cidadão anunciou na última terça-feira que a partir do próximo dia 14 de junho encerrará as vendas de bilhetes de Zona Azul em Presidente Prudente. O secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação e Segurança Pública, Major Luiz Edson de Souza, explicou como a Secretaria de Mobilidade Urbana recebeu esta decisão. Numa reunião realizada entre os administradores, né, a diretoria, parte da diretoria da Casa do Aprendiz Cidadão, a pedido dos mesmos, como sempre, a Prefeitura sempre esteve disposta de portas abertas para recebê-los e apresentar propostas. Na verdade, a proposta foi apresentada pelos dirigentes lá, administradores da Casa do Aprendiz Cidadão, e que eles pediam, né, o que a gente acabou entendendo ser inviável. Eles queriam o reajuste de 100% no valor da tarifa, em que uma tarifa de R$ 1,50 por hora passaria a R$ 3,00. Então isso para o poder público no momento de crise, em que o comércio começa a retomar as suas atividades, ficou inviável, então para o poder público é inviável. Também pediram para que o poder público repassasse 98% de todo o valor arrecadado para a Casa do Aprendiz Cidadão. Lembrando que desde quando iniciou esse processo, esse convênio com a Casa do Aprendiz Cidadão, começou-se lá com 40% e a cada mandato foi aumentando a chegar até 90%, como foi na última administração. E agora eles pedem um repasse de 100%. Apresentam praticamente 100%, né? 98%. De acordo com o secretário, a secretaria apontou que este repasse total seria inviável ao município. Apresentamos sobre a inviabilidade, até porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que não nos permite tomar essa atividade ou essa atitude. Lembrando que os 10% recolhidos pelo poder público é exatamente para a impressão dos boletos, para custear a fiscalização e manutenção do sistema. Pediram também a fiscalização para aqueles que estacionam, para aqueles condutores que estacionam seus veículos de forma a permanecer por muito tempo lá na região central. Contudo, nós já dissemos que isso aí já está sendo feito. Não estava sendo feito com tanta incidência no início, no finalzinho do ano de 2020, início de 2021, até porque o comércio estava fechado, mas hoje já é feito normalmente. E pediram também vale transporte para os 35 trabalhadores da Casa do Aprendiz Cidadão que trabalham única e exclusivamente na venda dos bilhetes. E isso nós informamos que não compete ao poder público conceder, até porque, se isso for feito, também cabe a muitas outras associações e entidades que têm a mesma finalidade. O secretário também falou que medidas serão tomadas para que os jovens aprendizes que trabalham na Zona Azul de Presidente Prudente não percam a oportunidade de trabalho.
nos comprometemos, né, para que eles não tivessem que fazer a despedida ou deixar de sem serviço esses 35 trabalhadores, aprendiz cidadão. Nós pretendemos realocá-los no mercado de trabalho através das nossas parcerias, das pessoas que pretendem realmente ajudar, até porque nós reconhecemos que o serviço da Casa do Aprendiz Cidadão é uma atitude muito nobre, é um trabalho muito nobre e nós pretendemos sim dar continuidade. Mas mesmo assim, ao término dessa reunião, não foi aceita essa proposta, não foi aceita por parte da Casa do Aprendiz Cidadão e eles decidiram dessa forma encerrar os trabalhos. De agora em diante, então, se eles realmente encerrarem as atividades, a CEMOB, a Prefeitura Municipal, através da CEMOB, administrará a venda dos talões, a arrecadação dos recursos e talvez até consigamos aí realocar alguns dos funcionários da Casa do Aprendiz Cidadão no próprio tipo de serviço. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Mesmo sem conseguir vencer o Always Red da Bolívia, no Beira-Rio, o Internacional fechou a participação no Grupo B com a primeira colocação. Com o 0-0, o Inter atingiu 10 pontos e ficou com um a mais que o Olímpia e que o Deportivo Táchira, que vieram logo atrás. Depois da vaga assegurada, o goleiro Marcelo Lomba começou a projetar a fase eliminatória e garantiu que o time vai evoluir nos duelos mais complicados. Chegou a hora de momentos decisivos, de jogos mais importantes, e a gente quer realmente mostrar todo o nosso potencial, tudo aquilo que o Miguel já fez em outros trabalhos e agora começa a desenvolver aqui no Inter. Sabe que isso requer tempo, acredito que a equipe está evoluindo dia após dia. Já o Santos foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil no Equador por 3-1 e está eliminado da Libertadores. Agora o Peixe, que foi o vice-campeão no ano passado, vai disputar a Copa Sul-Americana, porque terminou em terceiro lugar no Grupo C. Nesta quinta, a fase de grupos da Libertadores 2021 será finalizada e 2 brasileiros entram em campo. O Flamengo vai tentar confirmar a primeira colocação no Grupo H em casa, diante do Vélez Sarsfield, às 9 da noite. O rubro-negro consegue a primeira colocação se empatar com os argentinos. Mesmo com o título carioca conquistado no final de semana passado, o técnico Rogério Ceni segue bastante pressionado pela torcida rubro-negra, mas mesmo assim garante que vai continuar com as suas convicções. Você tem as suas responsabilidades, eu faço as minhas escolhas e elas são minhas as escolhas. Eu entendo a internet, eu entendo os torcedores, eu entendo as críticas quando o resultado não vem. Faço o meu melhor para tentar fazer o Flamengo vencedor a cada dia. As escolhas tentando ser equilibrados de acordo com o número de jogos, com o distanciamento entre um jogo e outro, com as posições que eu tenho. Já o Palmeiras encara o Universitário do Peru no Allianz Parque às 7 da noite. O Verdão já tem a primeira colocação garantida e os peruanos já estão eliminados. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Jornal da Manhã, 7h25 agora. Para encerrar o jornal dessa quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, tem os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Ontem eu me mandaram as imagens de uma operação da Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal, segundo informação de lá, numa reserva indígena, a reserva de dos Munducuru. O estranho é que seria uma operação de combate ao garimpo. Eu vi de helicóptero da Polícia Federal serem lançadas bombas de efeito moral. Eu vi imagens de uma índia ferida no braço com bala de borracha, de outro indígena ferido no tornozelo com bala de borracha. Eu vi as manifestações do povoado contra os policiais que lá estavam, né? Estavam muito irritados. Por quê? É contra garimpo. Garimpo ilegal. Agora, o garimpo dos próprios... Os garimpeiros são os indígenas. São os indígenas da reserva. E isso é que eu fico meio confuso, né? Indígenas que estão, inclusive, estimulados pela FUNAI, apoiados pela FUNAI, estão buscando a sua libertação financeira através da agricultura e da pecuária. Uma agricultura moderna, uma agricultura de proteção ao meio ambiente, uma agricultura que está exportando, que está produzindo
produtividade, e não é só meia dúzia de produto, não. Vai longe, vai da soja até o café, né? Passando por uma série de outras plantas, né? E os índios também querem explorar o solo, minerar. Então, acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida, né? Tem que ser resolvido, porque é muito bom que eles se libertem dessa tutela de alguns espertalhões que querem mantê-los assim numa redoma para mostrar em Paris um dia o índio todo paramentado. Não perdem os seus costumes, não perdem a sua língua, né? Mas ganham a sua autonomia. Autonomia é liberdade, né? Para comprar o que quiserem comprar. Quer comprar televisão parabólica, automóvel, caminhonete, picape, né? É isso. Bom, mudando de assunto, mas continuando na busca do dinheiro, né? Polícia Federal, ontem de manhã, foi a 9 endereços em Brasília, inclusive a casa e o escritório da ex-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ela foi 2 vezes presidente, foi 2 vezes deputada local. É aquelas coisas, a pessoa não é reeleita e é nomeada para Tribunal de Contas. Está cheio de gente assim no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ela foi uma espécie assim de prefeita da cidade de Sobradinho, no Distrito Federal também, a Nilceia Luísa, ou Luzia, desculpem, Luzia Machado, né? Ela e mais 7 pessoas envolvidas, 2 inquéritos, foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, Operação Pacari, da Polícia Federal. Pacari significa pacificar, amansar, né? Talvez seja amansar com dinheiro, porque os crimes de que fala a Polícia Federal na Secretaria de Saúde são de peculato, corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, falsidade ideológica, uso de verba federal em licitações. Foram 39 agentes aplicados nisso. Bom, e aí, lá na CPI, que começou mais tarde, porque eles estavam com ressaca, né, depois da surra que levaram da doutora Mayra, né? Foi uma discussão muito grande sobre convoca, não convoca, convoca, não convoca. Está convocado o governador do Distrito Federal. E outros 8 governadores, né? Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia, Piauí, Pará e Amazonas. Amazonas é bom convocar o Wilson Lima, porque estão convocando também o homem da White Martins, o Paulo Baraúna, né? Estão reconvocando Pazuello. Eu fico pensando assim, e não conseguimos nada, e agora, o que a gente faz? Não, traz ele de volta, vale a pena ver de novo, vamos fazer uma reprise, vamos tentar alguma coisa, né? Realmente vale a pena ver de novo, né? Porque CPI está se revelando mais que seus depoentes, né? Tem lá uma polêmica, porque o artigo 50 da Constituição diz que pode convocar as autoridades submetidas ao presidente da República. Não fala no presidente da República. Houve uma tentativa lá do senador Randolfo Rodrigues, mas não deu certo, né? Ele queria desviar um pouco a atenção dos governadores com a convocação ao presidente da República. Teve gente ontem de manhã, meus coleguinhas dos meios de informação, né, ficaram excitadíssimos, noticiaram assim, urgente, 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 só que esqueceram de ler a Constituição. Mas, enfim, tem o regimento interno do Senado, artigo 146, diz que não pode haver CPI envolvendo assuntos dos estados. Só que esse não é um assunto do Estado, é um assunto de verba federal. Por isso mesmo o Tribunal de Contas da União vai até o município, atrás da verba federal, né? Então, estão aí convocados. Eu acho que o governador do Piauí é uma boa convocação, porque tem toda essa questão aí de respiradores do consórcio do Nordeste, mas faltou convocar o Carlos Gabas, que era o secretário executivo era e é, né? E não conseguiram convocar o Silas Malafaia. Foi proposta do senador Marcos Rogério de Rondônia, porque queriam conversar com quem desse conselho para o presidente. Aí o senador Flávio Bolsonaro disse, olha, o Silas Malafaia dá conselho para o meu pai, liga toda hora, né? Convoquem. E aí o senador Marcos Rogério tentou convocar e o presidente da CPI respondeu para ele o seguinte,
esse homem é um religioso seguido por muita gente que acredita nele. E eu vou indeferir. Então, se tiver muita gente que acredita no depoente, ele indefere. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Reportagens: Geraldo Gomes, Jonatas Caetano, jornalista responsável, Mônica Guglielmi.